meditar com os irmãos uma revisão da mensagem 5 da conferência. E vocês lembram, né? A economia divina, parte 2, é o grande tema geral. E nesse exemplar aqui do Alimento Diário, a quinta semana, irmãos, o título da mensagem é O Sofrimento Vicário de Cristo. Vamos falar juntos? O sofrimento vicário de Cristo. Sabe o que é vicário? Eu não estava muito claro não, eu achei que fosse uma coisa, mas é outra. O que você entende por vicário? Ah, Regina, mas assim você me quebra a perna, é isso mesmo. De cara já acertou. Vicário, irmãos, quer dizer substituição. A morte, o sofrimento vicário de Cristo é o sofrimento de substituição no nosso lugar. Nós é que deveríamos sofrer, irmãos. Então o título dessa mensagem é o sofrimento vicário de Cristo. O sofrimento que Cristo sofreu no nosso lugar. Louvado seja o Senhor, irmãos. E foi importante, irmãos, o Senhor sofrer no nosso lugar, sabe por quê? Bom, o livro de Efésios mostra o plano de Deus, tá certo? Vale a pena revisar um pouquinho, porque é muito importante, irmãos, tem tudo a ver com a nossa vida. A gente tem que estar bem claro qual é o plano de Deus para nós, tá certo? Então no capítulo 1, versículo 3, fala assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Olha o 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a filiação, não a adoção, filiação, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, ou segundo o bom prazer da sua vontade. Irmãos, olha assim, olha que interessante no versículo 4, ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis, quer dizer, sem mácula. Irmãos, o Senhor nos escolheu para nós sermos santos como Ele é santo. Lembra do versículo bíblico que diz assim: sede santos porque eu sou santo? O desejo do coração de Deus é fazer com que todos nós sejamos como Ele é. Ele quer, irmãos, passar tudo que Ele tem, tudo que Ele é, para dentro de nós. Ele quer que nós sejamos santos como Ele é santo. Tá certo? Esse é o plano de Deus. Para isso Deus criou o homem. O homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus, para que Deus mesmo pudesse entrar dentro desse homem e ser enchido por Deus dentro dele. Irmãos, e quando o homem tem Deus dentro de si, ele tem tudo o que ele precisa. Na verdade, hoje aí fora você vê pessoas tão tristes, tão vazias, aparentemente felizes, quando na verdade são muito tristes. Sabe por quê? Porque falta Deus no coração delas. Porque o homem só pode ser verdadeiramente alegre e ter paz na presença do Senhor, quando ele está cheio do Senhor. Então, irmãos, esse era o propósito de Deus, que nós fôssemos santos como Ele é santo. Porém, a história é conhecida. Em Gênesis, irmãos, o homem caiu em pecado, se afastou de Deus. Ao invés de comer da árvore da vida, que era o próprio Deus, resolveu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que tipifica o próprio Satanás. Portanto, irmãos, quando ele fez isso, o elemento maligno entrou dentro do homem. E a partir de agora, irmãos, uma vez que esse elemento maligno, o pecado entrou no homem, com o pecado entrou a morte, não tem mais solução para o homem. O destino do homem agora, irmãos, uma vez que ele se uniu a Satanás, tá certo? Se uniu ao inimigo de Deus, o resultado é que o destino do homem era o lago de fogo. Irmãos, nós não tínhamos solução. Na Bíblia fala que para ter remissão de pecados, você tem que derramar sangue. Pois bem, irmãos, se eu derramasse todo o meu sangue, ainda eu não conseguiria me redimir. Eu não conseguiria pagar o preço exigido por Deus. Só uma pessoa foi capaz de cumprir isso, pagar esse preço alto, irmãos. Sabe por quê? Porque o sangue do Senhor Jesus, quem era o Senhor Jesus? Era o próprio Deus aqui na terra. Se você queria ver Deus, você tinha que ver o Senhor Jesus, porque era Deus aqui na terra. E esse Deus aqui na terra, irmãos, ele era homem também. E por ser homem, ele tinha carne e sangue, como nós. Mas a Bíblia fala, ele tinha carne, ele tinha sangue, mas essa carne e esse sangue eram sem pecados. Não tinha pecado no Senhor. Então, irmãos, veja,
Quando o Senhor Jesus, na sua morte vicária, no nosso lugar, como nosso substituto, Ele derramou o seu sangue morrendo no nosso lugar, o sangue derramado ali foi o sangue de alguém puro, foi o sangue sem pecado, foi o sangue do próprio Deus aqui na terra. Esse sangue, irmãos, é que pode pagar o preço no nosso lugar. Esse sangue é que pode pagar a dívida que eu tinha com Deus. Eu não podia. O meu destino era o lago de fogo. Mas agora, irmãos, como o Senhor morreu no meu lugar, derramou o seu sangue santo na cruz, quando eu olho para a cruz, irmãos, e eu recebo esse sangue, os meus pecados são lavados. Então, irmãos, como nós cantamos, perfeita e preciosa é a redenção. O sangue de Cristo nos traz o perdão. E lá em Efésios 1 continua falando, no amado, no qual nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Então, irmãos, nós somos redimidos do pecado, somos lavados do pecado, por causa do sangue precioso do Senhor, derramado na cruz, por cada um de nós. Então, irmãos, hoje nós desfrutamos a graça, nós voltamos para a árvore da vida, amém? Nós estávamos longe, destinados para o lago de fogo, e agora nós voltamos, porque nós cremos na redenção, nós cremos no sangue do Senhor, invocamos o nome dEle, confessamos que Ele é o Senhor da nossa vida. O que aconteceu? A gente voltou para a árvore da vida. Aleluia! Hoje estamos novamente em contato com o Senhor. Hoje, irmãos, o versículo 3 de Efésios 1, para nós pode ser uma realidade. O versículo 3 de Efésios 1 fala assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais na região, ou toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Irmão, você quer ter a bênção de Deus? É só você estar em Cristo. Nele nós temos tudo o que nós precisamos. Irmãos, a graça, por um lado, é tudo que Ele fez por nós, morrendo no nosso lugar. Mas hoje a graça também tem um outro sabor para nós. A graça é o próprio Senhor dado gratuitamente para nós, para a gente desfrutar dEle. Então, você quer desfrutar do Senhor? Você quer ter comunhão com o Senhor? Quer ou não quer? Quem quer, diga amém, vai. Então repete comigo, muito simples. Fale assim, ó Senhor Jesus. Do fundo do seu coração, fecha o seu olho agora e fale assim, ó Senhor Jesus. Isaías 55:6, irmãos, fala que nós temos que buscar o Senhor enquanto Ele está perto. Invocai o seu nome, Ele ainda está perto. Ele está disponível, basta nós invocarmos o seu nome. Irmãos, quando a gente invoca o nome do Senhor, a gente desfruta das bênçãos que Deus tem para nós. Agora, nessa manhã, irmãos, nós temos que ver o sofrimento vicário de Cristo. O sofrimento que Ele sofreu no nosso lugar. O plano de Deus é maravilhoso. Ele morreu no nosso lugar, recebemos o Espírito agora está nos selando diariamente. Maravilhoso. E quando nós desfrutamos do Espírito que dá vida, irmãos, nós temos tudo, temos alegria, temos paz. Falta alegria, falta paz para você no dia a dia? Né? A correria do dia a dia, as pressões do dia a dia, sofrimentos, tribulações, problema de família, problema de doença, problema com o chefe, problema na empresa, problema na economia, problema na corrupção. Tem tantos problemas, irmãos. Qual que é a saída para você e para mim? Ó Senhor Jesus. Nós temos esse Espírito em nós, irmãos, que nos traz essa realidade, as bênçãos de Deus maravilhosas para nós. Deus quer fazer isso em nós, irmãos, Ele quer crescer em nós, Ele quer crescer. Bom, então, de novo, nessa manhã, o sofrimento vicário do Senhor, irmãos, a morte dEle na cruz nos substituiu. Então nós hoje desfrutamos a bênção, porque o Senhor Ele sofreu, o sofrimento da cruz. Nós tomamos o cálice da bênção, o Senhor tomou o cálice da amargura. Nós tomamos o cálice gostoso. Senhor, como é bom crer em Ti, como é bom Te invocar, como é bom Te louvar, como é bom estar com os irmãos na presença do Senhor. É bom demais, não é verdade? É muito bom. Mas nós temos sempre, irmãos, nós não podemos esquecer jamais, que nós temos esse desfrute hoje, porque Ele pagou o preço amargo. E nessa manhã, irmãos, que nós possamos ver isso mais claro, tá bom? Abra a sua Bíblia, por favor, em Isaías 53. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor.
Isaías 53, segue comigo, tá? Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque ele foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Irmãos, aqui está falando a aparência do Senhor. Sabe, irmãos, o Senhor era uma pessoa sofrida. Ele, como a Bíblia fala aqui, ele era a raiz de uma terra seca. Você já viu uma raiz de uma planta de uma terra seca? É uma raiz forte, bonita, grande? Ou é uma raiz seca, pequena, mirradinha? Irmãos, o Senhor era uma pessoa sofrida. Tanto é, lá no Novo Testamento, alguns falam assim para ele: você não tem 50 anos. Você não tem ainda 50 anos. Quer dizer, ele tinha 30, mas parecia que tinha quase 50. A aparência dele era mais desgastada. Ele era a raiz de uma terra seca. Irmãos, o Senhor, desde que ele nasceu, ele passou por sofrimentos. Quando ele estava para nascer, não tinha um hotel 5 estrelas esperando por ele, irmãos. Estava tudo cheio ali na época, provavelmente não tinha lugar para eles se hospedarem. Ele teve que nascer numa manjedoura. O nascimento do Senhor, irmão, já indica o tipo de vida que ele ia ter. O nascimento dele já foi humilde. Ele estava ali, nasceu numa família pobre, tá certo? Se ele nascesse numa família rica, quem sabe ele teria mais condições, mas não, irmãos, ele nasceu numa família pobre. Ó Senhor Jesus. Então ele era sofrido, né? A aparência dele física era uma pessoa desgastada. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. Irmão, você quer saber o que é padecer? Pergunta para o Senhor. Às vezes, irmãos, a gente passa por sofrimento muito grande. A gente vê pessoas passando por sofrimento muito grande. Mas, irmãos, o sofrimento que o Senhor passou aqui na cruz realmente foi enorme. Na verdade, antes da cruz, toda a vida dele, irmãos, com certeza, ele passou por várias situações. Porque a Bíblia fala que hoje nós temos um sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Sabe por que ele se compadece das nossas fraquezas? Porque ele sabe o que é ser homem. Ele sabe o que é viver aqui, irmãos. Ele passou aqui. Ele não teve uma vida fácil. Senhor Jesus, ele era desprezado e mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E olha só, irmãos, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Então esse era o Senhor, irmãos. Ele era desprezado. Inclusive, irmãos, só um parênteses aqui. Lembra da cena do jardim do Getsêmani? Quando os soldados vieram pegar o Senhor Jesus? O Pedro que falou que nunca negaria o Senhor. O que aconteceu? O Senhor falou para ele: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Ele falou assim: não, Senhor, de forma nenhuma eu vou te deixar. O nosso amado irmão Pedro, irmãos, rejeitou o Senhor, negou o Senhor 3 vezes, o galo cantou. O Senhor olhou para ele, aquilo doeu no coração do Pedro, irmãos. Então o Senhor foi desprezado e foi rejeitado até pelo Pedro. Não julguemos o Pedro, irmãos. Não julguemos o Pedro. Se nós estivéssemos lá, provavelmente faríamos a mesma coisa. Tem um outro versículo que fala que quando os soldados chegaram, irmãos, e prenderam o Senhor Jesus, os discípulos fugiram. Está em Marcos, se não me falha a memória. Com essas palavras, os discípulos fugiram. Chegou os guardas ali, os discípulos, ó. Será que a gente também não faria o mesmo se a gente estivesse lá? Não vamos julgar os discípulos, tá bom, irmãos? O ponto, irmãos, é que o Senhor não desistiu. Ele foi desprezado, foi rejeitado, mas ele não desistiu. Senhor Jesus. E a crucificação dele, irmãos, a partir do versículo 4, fala da crucificação do Senhor. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele foi, irmãos, traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Irmãos, o castigo não era merecido para ele. Ele tomou o nosso lugar, a morte vicária do Senhor, tomando o nosso lugar. O castigo que nos traz a paz, esse castigo nos traz a paz, tá certo? Mas esse castigo estava sobre ele. Hoje nós temos paz, mas o castigo estava sobre ele. Senhor Jesus, e pelas suas pisaduras fomos
sarados. O sofrimento do Senhor, irmãos, nos cura. Todos nós, olha o 6, andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Irmãos queridos, se a iniquidade de toda a humanidade não tivesse caído sobre o Senhor ali na cruz, nós hoje ainda estaríamos em pecado, não estaríamos reunidos aqui, a gente estaria sei lá onde, não sei nem se estaríamos vivos nesse momento, mas irmãos, porque o Senhor tomou o castigo no nosso lugar, hoje nós temos a paz. Hoje nós temos a vida da igreja, tudo porque o Senhor tomou o lugar por nós. Senhor Jesus. Cada um se desviava pelo caminho, quer dizer, cada um tomava o seu caminho, tá certo? Estava desgarrado, sem rumo, cada um aqui ia fazer o que achasse melhor. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Irmão, você pode imaginar uma ovelhinha? Ovelha é um bicho muito manso. Imagina você pegando uma ovelha e sacrificando aquela ovelha. Irmãos, o Senhor era manso como aquela ovelha. Aliás, mais manso que a ovelha. A ovelha tipifica o Senhor Jesus. Ele era muito manso. Irmãos, essa pessoa tão mansa, tão boa, que nunca pecou, nunca fez nada de errado, nunca fez o mal para ninguém, só fez o bem para todos, curava, expulsava os demônios, curava doenças, expulsava demônios, salvava as pessoas, encorajava as pessoas. Essa pessoa foi injustamente ferido. Senhor Jesus, ele foi mudo, né? Ele não abriu a boca até o final. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. O Senhor foi ferido, irmãos, por causa da nossa transgressão. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Tá bom, irmãos? Então isso era o Senhor na cruz por nós. Agora, irmãos, o Senhor não ficou na morte, tá certo? Ele morreu, mas ele não ficou na morte. Aqui continua. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. A vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Irmãos, a vontade do Senhor é que ele tivesse muitos filhos. Porque o Senhor morreu na cruz do nosso lugar, ele ressuscitou, ele se tornou o Espírito que dá vida, que hoje é disponível para nós. Então, quando nós recebemos esse Espírito dentro de nós, nós somos gerados filhos de Deus. Mas a vontade de Deus tem que prosperar na nossa vida, irmãos. Somente receber a redenção, somente ser salvo do pecado, é muito bom, mas ainda não é suficiente. Deus tem mais para nós. Deus quer transfundir a sua vida, a sua natureza para dentro de nós, irmãos. Ele quer progredir, ele quer avançar dentro de cada um de nós. Veja, o que Deus quer, no final das contas, irmãos, é que todos nós sejamos como Ele é. Ele quer que nós sejamos filhos maduros, aqueles que estão cheios da vida e da natureza de Deus. Então, pode crer, o trabalho do Senhor vai prosperar. Nós temos só que cooperar com Ele. Nós temos que deixar Ele fazer o trabalho dele, tá certo? A vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Olha o versículo 11, irmãos, que versículo maravilhoso. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Sim, irmãos, o Senhor sofreu na cruz, o Senhor sofreu demais, algo insuportável para um ser humano. Mas, irmãos, quando Ele olha para nós hoje, Ele vê o fruto do seu trabalho, Ele fica satisfeito. Você quer deixar o Senhor satisfeito nessa manhã? Vamos deixar o Senhor satisfeito nessa manhã? Ó Senhor Jesus, Ele ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Ó irmãos, o Senhor levou a nossa iniquidade. Louvado seja Deus. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte. Com os poderosos repartirá ele o despojo.
Na verdade, aqui, irmão, você pode ler, ao invés de com os poderosos, você pode ler aqui, com o poderoso repartirá o despojo. Ou seja, irmãos, quando o Senhor Jesus ascendeu ao céu, Ele nos apresentou para Deus, apresentou para o Pai, falou assim, olha, todos aqueles pelos quais eu morri, estão na minha mão agora. Não é maravilhoso isso, irmãos? Despojo é uma palavra usada para guerra, tá certo? O que é despojo? Despojo é algo de guerra. Quando acabou a guerra, os soldados vencedores vão lá e pegam os despojos da guerra e levam para o seu país, tá certo? Irmãos, o Senhor passou por uma guerra enquanto Ele esteve aqui. Ele estava batalhando todo o tempo contra Satanás. E agora, irmãos, depois do sofrimento vicário dele na cruz, Ele conseguiu, Ele obteve sucesso total. Deus Pai o aceitou, por isso Ele foi ressuscitado. E agora, irmãos, quando Ele foi ascendido até o céu, Ele nos apresentou para o Pai. Olha, está aqui nas minhas mãos, todos os que o Senhor me deu. Louvado seja o Senhor, irmãos. Louvado seja o Senhor. Porquanto derramou sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Ó Senhor Jesus. Agora, por favor, abre Mateus capítulo 27. Mateus 27. Senhor Jesus. Versículo 33. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, ou do crânio, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. Isso aqui, irmãos, estava tudo profetizado nos profetas lá atrás, que isso iria acontecer. E assentados ali o guardavam. Por cima de sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele. Irmãos, veja, na cruz o Senhor continuava sendo desprezado pelos homens. Aí ele foi crucificado aqui, blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo, versículo 40, ó, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. Queridos, uma pergunta para vocês agora. O Senhor podia ou não podia descer da cruz naquela hora? Ele não podia simplesmente falar, anjos, venham e me tirem dessa cruz. Podia ou não podia? Ele podia, irmãos. Ai de nós se ele fizesse isso, irmãos. Se ele fizesse isso, nós não teríamos o sangue precioso dele derramado na cruz para pagar o preço do nosso pecado. Graças a Deus ele permaneceu ali, irmãos. Louvado seja o Senhor. Irmãos, quando nós cantarmos o próximo hino, que fala da rude cruz, vamos louvar o Senhor de coração por tudo que Ele fez por nós. E aí, irmãos, os que iam passando, né, zombavam dele. Versículo 41. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam, salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Irmãos, para pensar nisso aqui. Desce da cruz quem te crê em ti. Olha que zombaria. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse, sou filho de Deus. Irmãos, quanta agressão verbal o Senhor estava ouvindo nesse momento. Ele não merecia. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Senhor Jesus. Bom, irmãos, só um parentezinho aqui. Os 2 ladrões também estavam zombando do Senhor. Mas você lembra o que aconteceu no finalzinho? Um deles se arrepende. Lembra disso? Ele fala assim, Senhor, um está falando assim, você é filho de Deus, desce a gente daqui então, né? Aí o outro fala assim, olha, nós estamos aqui porque nós erramos, nós pecamos, mas esse não tem mal nenhum, ele não fez nada. Aí ele fala, Senhor, quando você estiver no paraíso, lembra-te de mim. Ele creu, naquela hora ali, irmãos, ele creu, e o Senhor falou o que para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Louvado seja Deus, irmãos. Esse ladrão foi salvo. Ele foi salvo ali naquele momento, pouco antes da morte. Ele foi salvo ali.
Maravilhoso, irmãos. Não é? Ó Senhor Jesus. O Senhor foi crucificado, irmãos, na hora, ali vocês sabem que eles começam a contar o dia às 6 da manhã, né? Os judeus começam a contar o dia às 6 da manhã. Então, a hora, as nossas, digamos assim, 9 horas da manhã para nós, é a hora terceira deles, tá certo? Irmãos, o Senhor ficou crucificado da hora terceira até a hora nona, ou seja, das 9 da manhã até as 3 da tarde. O Senhor ficou crucificado por 6 horas. Irmãos, nas primeiras 3 horas, apesar de todo o sofrimento físico e psicológico pelos quais o Senhor estava passando, ele ainda aguentava firme ali, porque ele tinha, irmãos, a presença do Pai. O Pai estava com ele, confortando e consolando. Certamente, ele estava ali, irmãos, sabe, olhando ali toda aquela gente, mas ele sabia, muitos crerão em mim, muitos receberão a minha vida, muitos vão ser vencedor comigo lá, vão ser vencedores comigo lá no mundo que há de vir. Eu creio que o Senhor via essa visão, André, né? Todos nós reinando com ele lá no futuro, e estava ali segurando, irmãos, porque ele via o nosso futuro como vencedores, como filhos primogênitos, herdeiros. Perdão, filho primogênito é ele, ele é o primogênito, ele era unigênito, mas agora ele é primogênito, o primeiro, e nós somos os muitos filhos de Deus. Antes ele era único, agora ele é o primeiro, nós somos vários filhos. Irmão, certamente essa visão o encorajava. Ele estava ali sofrendo psicologicamente, fisicamente, terrível, mas ele olhava para nós, irmãos, e ele via, puxa, Senhor Jesus. Certamente, irmãos, isso o encorajava, a presença do Pai o encorajava. Versículo 45 de Mateus 27, desde a hora sexta até a hora nona, hora sexta, irmãos, hora sexta. Que hora é a hora sexta? Meio-dia. Veja, ele foi crucificado na hora terceira, 9 da manhã. Aí quando deu a hora sexta, meio-dia, o que aconteceu? Houve trevas sobre a terra. Irmãos, houve trevas sobre a terra na hora sexta. Ao meio-dia, ficou tudo escuro. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Irmãos, na hora sexta, quando houve trevas sobre a terra, sabe por que houve trevas sobre a terra? Porque naquele momento, todos os pecados da humanidade estavam ali colocados sobre o Senhor. Tudo ficou escuro, irmãos. A situação era negra, ficou muito escuro, ficou em trevas. Já viu aquelas chuvas que às vezes dá medo, que a gente entra assim, fica tudo escuro? Imagina aquilo piorado, mas era a ponto de ficar noite, é muito escuro, irmãos. Por que ficou tão trevoso o ambiente naquele momento, irmãos? Porque a partir da hora sexta, Deus abandonou o Senhor. E todo o pecado da humanidade foi colocado sobre ele. Aí, irmãos, ficou tudo em trevas. Sobre ele estavam todos os nossos pecados. Sobre ele, irmãos, estava o pecado. Sobre eles, irmãos, estava o nosso velho homem. Sobre ele estava o julgamento sobre Satanás. Sobre ele, irmãos, estava o julgamento sobre a morte, que tantos homens temem hoje morrer. A morte foi julgada ali na cruz. Sobre ele, irmãos, estava os pecados da carne, a carne. Sobre ele estava a velha criação, o velho homem. Irmãos, tudo que é negativo nesse universo estava no Senhor Jesus naquela hora. Por isso, irmãos, o Pai o deixou. Esse foi o maior sofrimento do Senhor Jesus, irmãos, quando o Pai o deixou. Porque nas últimas 3 horas, ele ficou ali sofrendo por causa do pecado que nós cometemos. Bom, por isso que ele fala, irmãos, no final ele fala, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Irmãos, o Senhor ali nas últimas 3 horas estava, o Pai havia deixado sozinho, porque toda a iniquidade estava sobre ele, pesado demais. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, 1 Pedro 2, versículo 24, 24 e 25. Vamos ler juntos? 1 Pedro 2, 24 e 25.
carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Louvado seja o Senhor. Agora vai para o capítulo 1, versículos 18 e 19. Vamos ler juntos também. 1 Pedro 1, 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Irmãos, ele é um cordeiro sem defeito. Saduceu examinou o Senhor, Herodiano examinou o Senhor, fariseu examinou o Senhor, ninguém achou motivo de culpa nele. Ele era o cordeiro sem defeito, sem mácula, nem ruga, foi para a cruz no nosso lugar, só ele podia pagar esse preço. Nós não podíamos pagar jamais esse preço. Bom, irmãos, diante de tudo isso que nós vimos agora, o que nós temos que fazer, irmãos? Como deve ser o nosso viver? Nós temos que perceber o que o Senhor fez para nós, irmãos, na cruz, mediante o derramamento do seu sangue. Essa figura, irmãos, jamais pode sair da nossa mente. Tem que estar conosco todos os dias da nossa vida. O que nós temos que fazer agora? Abre, por favor, em 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Senhor Jesus. Vou ler para vocês, tá? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Irmãos, dentro de nós habita o Espírito Santo. Fala para o irmão que está do seu lado, irmão, irmã, dentro de você habita o Espírito Santo. Nós temos habitando em nós o Espírito Santo. Então, irmãos, o nosso corpo é santuário desse Espírito. Ele está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Fala novamente para encorajar o irmão do seu lado. Irmão, irmã, você não é de você mesmo. Você não pertence a você. Você não pertence a você. Eu quero te encorajar, irmão. Você não pertence a você. Você não é dono de si mesmo. Agora fala o versículo 20 para ele. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Ó Senhor Jesus. Glorificai a Deus no vosso corpo. Irmãos, nós glorificarmos a Deus no nosso corpo é expressarmos a glória transformadora de Deus na nossa vida. Que muitos possam ver essa glória em nós. O seu vizinho, amigo de trabalho, o seu familiar, irmãos, que essas pessoas possam ver essa glória manifestada em nós. Irmãos, isso é pregação do Evangelho. Pregação do Evangelho é fazer com que a pessoa perceba quem é o Senhor Jesus e queira de coração crer no Senhor, receber o Senhor. Irmãos, e não só receber, é muito bom crer e receber, mas nós temos que continuar na vida da igreja, para que ocorra em nós o trabalho da transformação, para que nós deixemos de ser filhos crianças e sejamos filhos maduros, filhos herdeiros que podem reinar com o Senhor no mundo que há de vir. 2 Coríntios 5, para terminar. 2 Coríntios 5, 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Vamos julgar agora, irmãos, vamos julgar isso agora. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ó Senhor Jesus! Irmãos, que tal se nós ficássemos de pé agora? Vamos cantar o hino Rude Cruz. Amém? Nós vamos projetar, porque não temos o nosso cenário ainda, tá? Então nós vamos projetar o hino aqui. Enquanto nós cantarmos, irmãos, vamos tocar na letra, viu?
muito, porque aqui fala realmente a história do Senhor na cruz, o que Ele fez por nós e qual deve ser a nossa reação hoje. Queremos falar desse amor para todas as pessoas. Não esqueçamos, irmãos, que nós temos ferramentas como os livros, que são fundamentais. Eu e você, irmãos, não conseguimos ficar todo o tempo com a pessoa, mas o livro pode ficar com a pessoa enquanto nós não estivermos. Então, irmãos, vamos dedicar a nossa vida para o Senhor. Vamos falar desse amor para todas as pessoas. Vamos divulgar a palavra de Deus para elas, fazer com que elas cresçam em vida também. Amém? Rude cruz se erigiu, rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar.
Veja a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar.